Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 31. Como você sabe, Mateus 25 é a sequência do discurso escatológico de Jesus, quando ele fala da sua volta, dos sinais do fim, e ele encaminha as coisas para o juízo de Deus, a separação dos bons e dos maus. Aos bons ele fará justiça, aos maus ele fará castigo. Então, o verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 31. Como você sabe, Mateus 25 é a sequência do discurso escatológico de Jesus, quando ele fala da sua volta, dos sinais do fim, e ele encaminha as coisas para o juízo de Deus, a separação dos bons e dos maus. Aos bons ele fará justiça, aos maus ele fará castigo. Então, o verso 31 contém o que alguns chamam de uma parábola, outros chamam de uma comparação, que praticamente é a mesma coisa. Mas eu queria ler com você esses versos a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Algumas traduções dizem dos bodes as ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Aqui não tem nenhuma conotação política. O que tem é que ele quer dizer o seguinte: Deus quer que você tome uma posição, uma decisão. Esteja ou de um lado ou de outro lado. Não tem meio termo, essa é a ideia. Por isso que ele coloca aqui as duas extremidades, esquerda e direita. E ele então diz, então dirá o rei, o verso 34, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Preste atenção nesta frase. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse é, sem dúvida, um dos textos mais significativos da Bíblia. E eu me lembro que, desde criança, quando eu comecei a ler a Bíblia, este capítulo, e especialmente esta parábola, dos bodes ou dos cabritos e das ovelhas, sempre me chamou a atenção.
naquele olhar de criança, de juvenil e até de adolescente, eu achava muito engraçado, né? Essa história. Eu fui criado num ambiente mais agropastoril, né? E eu achava muito engraçado Deus fazer uma comparação dos seus filhos com animais, né? De um lado, ele compara com ovelha, né? E ele disse que os bons são como ovelhas. E eu me deleitava, né? E ainda me deleito, pensando que os verdadeiros filhos de Deus, os salvos, são como ovelhas. Ovelha é humilde, é despretensiosa, ovelha é muito tranquila. Geralmente é muito tranquila. Às vezes ela tem suas agitações também. Por outro lado, a imagem do cabrito, que é um bicho meio impetuoso, que é um bicho meio malandro, que é um bicho que arrebenta a cerca às vezes, né? E do bode, pior ainda, né? Também é muito marcante, né? Mas eu achava engraçado, eu lia isso e me divertia, porque eu ficava pensando, mas olha que engraçado, Deus faz as coisas certas mesmo, né? Ele faz uma comparação que mesmo uma criança consegue captar, né? Os cabritos ou os bodes, que são mais impetuosos, que são malandros, né? que são mais difíceis de lidar, e ele agora diz que os seus filhos bons são como ovelhas. Mas é interessante que esse capítulo, ou essa parte do capítulo 25, tem sido usada para muitas coisas. Hoje eu queria que você pensasse comigo que há aqui duas, digamos, aplicações deste texto. Uma boa e uma ruim. Ao mesmo tempo, o título do sermão de hoje é Um mau exemplo e uma boa lição. Como tirar uma boa lição de um mau exemplo? O mau exemplo aqui são dos cabritos, são dos bodes, né? Que fizeram coisas erradas e eles nos deixam um mau exemplo. Mas mesmo do mau exemplo deles, nós podemos tirar um bom exemplo. Nós podemos tirar lições boas para a nossa vida espiritual. E eu queria que você pensasse comigo aqui no aspecto mais óbvio desta passagem, tá? Você já leu, você já pensou, o que o pastor vai falar hoje? Eu queria que você pensasse no aspecto mais óbvio, e depois eu quero levá-lo para o aspecto mais profundo desse texto. Primeiro nós vamos ficar na superfície, e depois nós vamos para a profundidade desse texto. A superfície desse texto diz que amar é sempre bom. A superfície desse texto, a verdade desse texto, é que o amor é muito importante para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Qual foi a marca dos salvos, das ovelhas? A bondade, a caridade, o amor. Jesus disse para eles que eles deram para as pessoas, no mínimo 3 coisas. Ele diz assim, eu estive com fome e vocês me deram do quê? De comer. Então, quando você distribui comida para alguém que está com fome, você está fazendo a obra da ovelha. Você está fazendo a obra de Jesus. Maravilhoso, não é verdade? Quando você distribui roupa para quem está nu, para quem precisa se vestir, especialmente para quem mora em lugares frios, esta passagem é mais significativa ainda. Pessoas que passam frio. Eu não sei se você já passou frio, eu já passei. Não é uma coisa muito boa. Então Jesus diz assim, quando você viu alguém nu por necessidade, não nu artístico, né? Mas nu por necessidade, e você deu uma roupa, isto aí foi contado nos registros do céu. E você é a ovelha, você vai estar à direita de Jesus. Bom, e ele disse, e quando você teve um enfermo e você foi visitar, e como é bom receber uma visita bem feita e não demorada de alguém quando a gente está doente. Então o texto diz assim, quando vocês foram lá e visitaram alguém e levaram uma palavra de esperança, vocês estão sendo ovelhas, vocês estão cumprindo o que Jesus disse. Quando alguém está preso igualmente. Enfim, eu poderia resumir essas ações de caridade, de amor cristão, em 3 aspectos. Comida, roupa e afeto. Carinho, atenção, dedicação a alguém. E como isso é maravilhoso, irmãos, perceber que o cristianismo tem a sua marca
distintiva no amor. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aliás, esse é um tempo de exercitarmos o nosso amor de forma materializada, não é verdade? Esse é o tempo de a gente poder ajudar pessoas. Mesmo aqui nesta igreja, em outras tem acontecido também, campanhas de arrecadação de alimentos. E nós estamos, talvez, no momento mais crucial dessa pandemia, quando muita gente perdeu o seu emprego, muita gente perdeu o seu ganha-pão. E uma cesta básica, irmãos, faz uma diferença enorme. Aliás, eu quero parabenizar aos irmãos que têm doado alimentos, que têm trazido cada sábado. Nós temos aqui na frente da igreja, mesmo com a igreja fechada, um plantão no sábado de manhã, para que as pessoas tragam os alimentos para comporem cestas básicas. E nós já temos distribuído centenas de cestas básicas para membros da igreja e para pessoas que nem são membros da igreja, mas que necessitam, que carecem do nosso amor. Aqui eu quero deixar um apelo, inclusive, para a assistência social, para que você continue ajudando, porque você é ovelha, você não é bode. Os bodes não dão nada, os bodes roubam, os bodes tiram a comida dos outros. Mas as ovelhas fornecem, dão, doam, se esforçam, trabalham em prol dos outros. Seja ovelha. Bom, esse é o ponto, digamos, que salta aos nossos olhos nesse texto. Mas eu queria levá-lo para um outro lado agora. Como eu disse, eu queria que você pensasse um pouco no texto bíblico. Há uma tendência também no mundo aí fora, e às vezes até entre nós, de tomar esse texto, e outros mais, e reduzir toda a religião à caridade. Os irmãos espíritas, eles têm uma frase muito boa e muito interessante, mas que não corresponde a toda a realidade bíblica, toda a verdade bíblica. Eles dizem assim, fora da caridade não há salvação. E então eles super enfatizam o aspecto de ajudar o irmão, de ajudar o próximo. Claro que isso é importante, mas do ponto de vista bíblico, o ajudar tem que ser fruto de uma operação maior que Deus faz dentro de nós. Não meramente uma atitude de ajudar, porque há muita gente que ajuda e vai para o inferno. Há muita gente que ajuda e é bode, não é ovelha. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo nisto. Nos tempos que nós estamos vivendo no mundo, quando você lê os jornais, quando você entra nas redes sociais, quando você conversa com pessoas, você percebe que há hoje um ativismo social e político muito grande. E deixe-me dizer uma coisa que eu tenho percebido, pelo menos é a minha percepção. Eu posso estar enganado, mas o que eu tenho lido e o que eu tenho visto me leva a esta conclusão, irmão e irmã. É que as pessoas estão valorizando muito a questão de ajudar o próximo. De dar uma cesta básica, que é importante, nós estamos fazendo também. De ajudar as pessoas, isso é maravilhoso. Obras sociais são importantes, eu diria, são necessárias hoje. Porém, o espírito com que se faz isto, muitas vezes, está equivocado. Por quê? Porque as pessoas, parece-me que mesmo dentro da religião, estão reduzindo a religião a apenas amar o próximo e esquecendo de amar a Deus. Deixa eu ilustrar isto. A gente que pensa mais ou menos assim, e eu tenho conversado com alguns. Pastor, o mais importante não são as regras, não são os mandamentos. Vamos ilustrar. Não é guardar o sábado, por exemplo. O mais importante é que eu sou bom para com o meu irmão, para com o próximo. Eu dou cestas básicas, eu ajudo os pobres, eu participo de um projeto social, eu faço a minha parte na sociedade. E aí eu estou demonstrando que eu sou um cristão. Estão essas pessoas certas? Em parte elas estão certas. A demonstração de amor é uma prova do cristianismo. Porém, há outros aspectos que nós não podemos esquecer. A Bíblia é algo completo. Ela nos mostra que devemos amar o próximo, mas antes nos mostra que devemos amar a quem? A Deus.
Então, as coisas são equilibradas. E isso nos previne de um aspecto muito comum em nossos dias, que é a tal religião desequilibrada. Então, você tem gente que vai para um lado ou vai para outro, e ali fica. Gente que não tem o bom senso de ler a Bíblia, mas ler a Bíblia toda. Então, alguns pregadores modernos também estão dizendo o seguinte: olha, isso não é tão importante, basta que você ame, basta que você sirva, basta que você participe de algum projeto social e a sua vida está resolvida. Bom, isso é muito importante, participar de um projeto social. É fundamental, eu diria, mas não é tudo. Você tem que dar ouvidos a todos os preceitos de Deus, todos os preceitos da lei de Deus. Senão você vai gerar um desequilíbrio. Veja que a religião desequilibrada, ela é maléfica. Ela é perniciosa. Ela mais destrói do que ajuda. E ela interfere na nossa vida de uma forma que às vezes nós nem percebemos. Vejam, às vezes nós temos, mesmo entre nós, pessoas que enfatizam demais a questão, por exemplo, da saúde. Nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa saúde, devemos seguir os regulamentos de Deus nesta área. Mas alguns são extremistas nisto. Perdem a família, perdem a si mesmo e às vezes perdem a fé. Eu lembro da história de uma irmã nossa que era muito estrita, era muito fanática na questão da saúde, e ela vivia criticando os outros, como se os outros fossem menos espirituais do que ela, porque comiam certas coisas, bebiam outras coisas. E ela vivia sempre se exaltando com aquilo, ela se gloriava com aquilo. E o câncer a pegou. Irmãos, a reação foi das piores, porque ela se revoltou contra Deus. Porque ela achava que quem segue as regras de saúde nunca vai ficar doente. Quem segue as regras de saúde nunca vai pegar o Covid, viu? E isto não é verdade. Há muita gente que segue as regras de saúde, pega o Covid e morre. É claro que isso nos ajuda, é claro que isso nos previne, é claro que as possibilidades matemáticas de pegar, ou de se pegar, complicar mais, são menores quando você segue as regras de saúde. Isso está escrito. Mas você não pode esquecer que nós estamos num mundo de pecado, e um mundo de pecado é também um mundo de morte. E a morte visita os bons e os maus. A morte mata bodes, mas mata ovelhas também. É por isso que aguardamos a volta de Jesus, que vai terminar com isso tudo, meus irmãos. Eu falei um pouco disso na semana passada, né? Eu lembro de um irmão que conversei com ele, e ele disse: pastor, vocês falam muito no amor, na graça de Deus, e não sei o quê, mas eu sou da lei. Eu sou da lei. Num português claudicante, ele disse: eu sou da lei. Meu negócio é a lei. Nós temos que ter equilíbrio. A lei e o evangelho vão juntos. A graça, o amor, o perdão, mas a obediência aos mandamentos vai junto, como resultado da graça na nossa vida. Então, uma religião desequilibrada, ela é perniciosa, ela é terrível, ela estraga a minha vida e a vida da minha família. Então eu queria chamar a sua atenção para esse texto que às vezes é usado para defender um aspecto da religião, uma ênfase da religião, que em si não está errada, mas que só ela está errada. E nós vamos descobrir por quê. Então esse texto de Mateus 25, essa parábola, irmãos, ela nos faz pensar um pouco, ela nos faz refletir um pouco sobre algo mais profundo. Eu li esse texto e eu ficava pensando, parece que aqui Jesus está realmente dizendo que eu preciso de boas obras para me salvar, eu preciso praticar boas obras e que as boas obras são a minha salvação. Parece que isso aqui dá a ideia de que a salvação é pelas obras. A salvação é pelas obras. Porque quando chega lá no juízo, ele vai ver as minhas obras e ele vai dizer assim: está aqui, o seu galardão. Você foi bom, você foi ovelha, você ajudou o pobre, você alimentou os famintos, você vestiu os nus, você visitou os enfermos, você foi um cara legal, eu vou te dar essa bênção de entrar no meu reino. E então, a gente às vezes tem a ideia de que isso aqui demonstra que a salvação é pelas obras.
Mas, como eu disse, há algo mais profundo nesse texto. E relendo o texto, eu me deparei com o verso 34. Eu queria que você voltasse. Mateus 25, verso 34. Quando Jesus começa esse discurso de comparação entre bodes e ovelhas, entre salvos e perdidos, no dia do juízo, ele diz assim: então dirá o rei é Jesus, aos que estiverem à sua direita, vinde o quê? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu gosto desse verso. Como é que Jesus trata as ovelhas? Ele diz assim: vinde benditos de meu Pai. E como é que Jesus trata os bodes ou os cabritos? Ele diz: afastai-vos, né? Malditos para o fogo eterno. Afastai-vos de mim, malditos do fogo eterno. Você percebeu? Que para um grupo Jesus diz o quê? Benditos. Mas para outro grupo Jesus diz malditos. Eu penso, irmãos, que aqui está a chave para a gente entender o porquê dessa passagem, o sentido dessa passagem e a aplicação e a explicação dessa passagem. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus inteiro, isso é a vantagem do contexto, né? A gente percebe que há um lugar onde Jesus, antes de Mateus 25, onde Jesus explica o que é ser bendito. E por que você se torna bendito. E ele, então, em Mateus 25, diz o que o bendito fez. Mas ele explica a origem de ser bendito, ele explica o porquê você faz. Não exatamente só o que você faz. Eu não sei se você já parou para pensar. Qual é o texto do Evangelho de Mateus que explica quem são os benditos? Mateus, capítulo 5. O que chamamos de bem, o quê? Aventurança. O que é um bem-aventurado? Nós sempre traduzimos essa palavra como feliz, mas ela é mais do que isto. Ela quer dizer abençoado. Então, se bendito é abençoado, abençoados são todos aqueles que se enquadram no discurso de Jesus em Mateus 5, nas bem-aventuranças. E eu queria levá-lo para lá. Eu queria levá-la para lá. Está com a sua Bíblia aí? Vamos para Mateus 5. E vamos ler um pouquinho e vamos fazer uma breve explicação de cada uma das bem-aventuranças. Jesus, em Mateus 5, está começando o seu reino de graça aqui nesse mundo, está estabelecendo os limites desse reino, as regras desse reino, os mandamentos desse reino, o comportamento desse reino, a ética desse reino. E então, a partir do verso 3 do capítulo 5, ele diz assim: ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui que começa tudo. A expressão humildes de espírito, também traduzida como pobres de espírito, que dá na mesma coisa, significa o quê? Eu já vi gente dizendo que o importante aqui é que Deus está do lado dos pobres. Os pobres estão salvos pela própria condição de serem pobres. Isso não é verdade. Há ricos e pobres que vão perder o reino de Deus. O texto aqui não está falando de uma condição financeira. O texto aqui está falando de uma condição espiritual. Quando ele diz pobres ou humildes de espírito, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que pessoas que apreciam só o que Jesus fez podem ser salvas. O que ele está dizendo é o seguinte: você sozinho não pode se salvar, porque você é um pobre. Espiritualmente falando, você é um pobre. Você não é apenas pobre, você é paupérrimo. Você não tem nada para oferecer para Deus. Você é um perdido ao fogo do inferno. Então ele diz: pense comigo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É deles o reino dos céus por alguma coisa que eles fizeram ou por alguma coisa que Jesus fez por eles? É claro, é por aquilo que Jesus fez por ele. Então, numa atitude de humildade, eles dizem: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu estou condenado às chamas do fogo eterno. Senhor Jesus,
perdoa o meu pecado e me aceita no teu reino por causa da tua graça. Eu tenho fé nisto. Isso é ser humilde de espírito. Isso é ser pobre de espírito. Bom, aqui começa tudo. O processo da salvação começa aqui. Eu não posso me salvar e Jesus me salva. Eu aceito com humildade. Eu deixo de lado o meu orgulho. Eu deixo de lado a minha vaidade e eu vou a Jesus. Aqui é um nítido contraste com o farisaísmo da época de Cristo, que fazia das obras próprias, das boas obras que fazia, uma ostentação, como se Deus fosse obrigado, por causa das obras deles, a salvá-los. Jesus dizendo, as coisas não funcionam assim. Tudo começa com a pobreza de espírito, ou seja, você precisa ser pobre, você precisa entender que você não pode, que você não consegue nada, que você não tem perdão. Mas você precisa da graça de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, continue comigo no capítulo 5 de Mateus ainda. O verso 4 diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muita gente chorona, diz, olha só, Jesus disse que se eu fosse um chorão, ele ia me consolar. Não está falando de chorão aqui, irmãos. Não está falando de chorão. Esse chorar aqui é chorar por causa dos pecados. É chorar por causa dos seus erros. São lágrimas de arrependimento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você chorar por causa dos seus pecados, e se arrepender deles, eu vou lhe perdoar. Esse é o sentido de consolado. É claro que num segundo aspecto, numa aplicação secundária, esse texto também quer dizer, porque ele pode ser ligado com outros textos da Bíblia, que Deus enxuga as nossas lágrimas. As lágrimas de dor, as lágrimas de sofrimento, as lágrimas de luto, que muitas vezes temos. Deus enxuga as nossas lágrimas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas, primariamente, Jesus estava pensando no quê? Nos que choram por causa dos seus pecados. Então, você tem o verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está dizendo aqui que aqueles que são perdoados, os humildes de espírito, aqueles que choram por causa dos seus pecados, eles se tornam pessoas diferentes, pessoas mansas, pessoas que, na verdade, não atentam contra os outros, que perdoam, que têm paciência, que têm brandura ao sofrer ofensas. É isso que ele está dizendo aqui. Então, o verso 6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão, o quê? Fartos. Olha que coisa interessante. Esse é um verso que é muito usado para pessoas que estão sendo injustiçadas aqui e ali, pessoas que são logradas, pessoas que são, de fato, escanteadas. Bom, esse texto pode significar isso também, mas primariamente esse texto, Jesus está dizendo o seguinte, você que tem fome e sede de justiça para você, porque o pecador é iniquidade, pecado é injustiça. Então, quando eu me sinto pecador, e quando eu vou a Jesus em procura dessa justiça que só Ele pode me dar, por causa do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, eu estou buscando justiça. Por isso que o texto diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pessoas que procuram a Jesus para receberem a justiça imputada dele, que é colocada sobre o pecador, que não merece ser justificado, que não merece ser perdoado, agora recebe essa justiça. Você observou que até agora, nesses 4 primeiros pontos, o assunto tem a ver com a minha relação com Deus? Observou isto? Aliás, se você ler todas as bem-aventuranças, alguns dizem que são 8, são 9, são 10 bem-aventuranças, há uma discussão sobre isso, mas não importa. Quando você lê todas as bem-aventuranças, você percebe claramente que há uma semelhança muito grande das bem-aventuranças com os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, a primeira parte dos 10 mandamentos, a primeira tábua da lei, digamos assim, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não ter outro Deus além do Deus do céu, não adorar imagens, né? Tem a ver com a minha adoração a Deus, minha relação com Deus, meu amor a Deus. Aqui é a mesma coisa. A primeira seção das bem-aventuranças tem a ver com a minha relação com Deus. Agora, a partir daqui, as bem-aventuranças têm muito a ver com o resultado da minha relação com Deus. Deus me transforma, eu choro, eu busco justiça, eu sou pobre de espírito,
e eu recebo a salvação. Deus me justifica. Agora, como eu vou viver depois dessa justificação? Observe o que vem na sequência. Volto para Mateus 5, digamos para a segunda tábua das bem-aventuranças. E então ele diz assim, verso 7. Bem-aventurados ou benditos são quem? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que ele está falando aqui é a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 25, 31 a 46. Ele está dizendo assim, aquele que é salvo, aquele que chorou por seus pecados, aquele que recebeu o perdão, aquele que é pobre de espírito, aquele que é um manso diante de Deus, este cara, esta mulher, é misericordioso. Ou seja, ele ajuda, ele ama, ele perdoa. Ele, diante das pessoas tentadas, das pessoas necessitadas, ele manifesta amor e compaixão. Em outras palavras, ele vive o Evangelho. Mas por que ele vive o Evangelho? Porque antes ele foi afetado pelo Evangelho. Ele foi perdoado. Todo o processo começa com quem? Com Deus. Não começa comigo. Não é esse negócio de dizer, eu vou fazer boas obras. A Bíblia quer dizer o seguinte, o que vale não são as boas obras, o que vale é o que motiva-me a praticar estas boas obras. Observe o que vem na sequência, o verso 8 agora, 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui quer dizer que a pessoa que é salva, ela não apenas não é imoral, mas ela também é uma pessoa isenta de orgulho, é uma pessoa isenta de paixões erradas. É alguém humilde, é limpo de coração. O verso 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São os cristãos salvos, que promovem a paz onde eles vão, onde eles estão. E que levam as pessoas, que indicam às pessoas quem pode lhes dar a verdadeira paz num mundo de barulho, num mundo de desgraça, num mundo de guerra. E essa pessoa que pode lhe dar a paz é o próprio Jesus. São missionários. Pacificadores também são missionários. E então você tem o verso 10 e o verso 11 que diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Jesus está dizendo o seguinte, quem é bendito vai ter algum sofrimento também. Vai sofrer alguma retaliação também por causa da sua fé. Está você sofrendo por causa da sua fé? Alegre-se, porque Jesus disse que são benditos aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quantas vezes a gente não é perseguido, irmãos? Perseguido pelos de fora e às vezes perseguido pelos de dentro. Infelizmente. Há momentos que os piores inimigos da verdade estão dentro da igreja. Isto é terrível, mas isto é verdade. E Jesus diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa, verso 11, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Você entendeu? E aí eu posso concluir o sermão de hoje de manhã. Mateus 25, 31 a 46, a parábola dos bodes e das ovelhas. As ovelhas que fizeram o bem e os bodes que fizeram o mal. Qual é a grande lição que tiramos disso tudo? Será que esse texto está dizendo que as boas obras salvam? Será que esse texto é legalista? Será que esse texto mostra para a gente que apenas praticar boas obras de amor pelo próximo já nos salva? Não. Esse texto tem que ser entendido à luz do contexto de todo o Evangelho de Mateus e de toda a Bíblia, onde nós entendemos que a salvação não vem pelo nosso merecimento, mas vem pela graça de Deus. Se eu sou ovelha e não sou bode, não é por mim mesmo, mas é por causa daquilo que Jesus fez em meu lugar. Em Mateus 5, nós entendemos isso, que os benditos não são benditos por causa deles, mas por causa de Jesus. Pela graça deles, pelo mérito deles, mas por causa do mérito de Jesus. E tanto é, irmãos, que há uma semelhança entre bodes e ovelhas em Mateus 25. Você observou? Tanto as ovelhas quanto os bodes não sabiam o que estavam fazendo. Você observou?
Quando Jesus disse para as ovelhas, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive com fome, vocês me deram comida, eu estive doente e vocês me visitaram, eu estive preso e vocês me foram ver. Os salvos ficaram surpresos e eles disseram assim, puxa vida, Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Mas você observa também que os ímpios, que os bodes, fizeram a mesma pergunta. Eles não sabiam o que estavam fazendo, porque o pecado fazia com que eles não fizessem estas coisas, não abençoassem pessoas. Então, ambos os grupos ficaram surpresos, uns positivamente e uns negativamente. Mas os salvos, as ovelhas, ficaram surpresos positivamente porque eles pensaram assim, puxa, quando é que nós fizemos isto? E Jesus diz assim, eu estava olhando, eu estava observando. Eu observei que na vida de vocês, naturalmente, vocês fizeram essas coisas. Sabe por quê? Porque eu os salvei, porque vocês são benditos. Porque vocês, como pobres de espírito, me buscaram. Porque vocês buscaram a minha justiça. E esta justiça, e esta graça, e este amor, produziu boas obras na vida de vocês. Mas vocês fizeram isso tão naturalmente. Isso aqui não tem nada de salvação pelas obras. Aqui tem tudo do quê? De salvação pela graça, de justificação pela fé. Aqui tem tudo de resultado. O que estamos vendo em Mateus 25 é resultado de Mateus capítulo 5. Da operação da graça de Jesus Cristo, da graça de Deus. Irmãos, eu queria terminar com outro aspecto que me chama a atenção nesse texto aqui. Que é quando Jesus fala com os salvos, ele diz assim, então o rei lhes dirá. O rei é Jesus. E naquele dia da sua volta, ou naquele dia do juízo, nós vamos nos encontrar com o rei. E o que o rei vai nos dizer? O que o rei vai me dizer? A gente muitas vezes é preocupado com uma porção de coisas desnecessárias. O importante é viver o que o rei implantou dentro de nós, que é o amor, que é a graça, que é o perdão. É viver o cristianismo na sua essência, no mundo que nós vivemos. E eu fico às vezes curioso pensando, o que Jesus vai me dizer? Eu às vezes fico pensando em alguns lances da minha vida. É provável que eu chegue para Jesus e diga, Jesus, olha, eu fui um pastor esforçado. Ah, Jesus, eu me dediquei. Ah, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí uma igreja ali, eu fiz um evangelismo lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus, aparentemente, não vai dar muita bola para isto. Mas Jesus talvez diga para mim algumas coisas que eu nem lembrava mais. Eu fico pensando que talvez Jesus diga para mim assim, olha, Moisés, você um dia visitou uma família e já era depois do pôr do sol, você era obreiro bíblico, você foi junto com um pastor visitar uma senhora que era sozinha com seus filhos pequenos, que tinha sido abandonada pelo marido e que morava numa favela. Você lembra disso? Eu vou dizer, Jesus, eu nem lembrava mais disso. E então Jesus vai dizer, foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira, logo no início da noite, foi logo depois do pôr do sol, você fez o pôr do sol, e aí depois você foi fazer uma visita. E quando você chegou lá naquela favela, já estava escuro, já era noite. Você era bem jovem, lembra disso? Você ainda era solteiro, você não tinha filhos, você ainda não era pastor, mas você já era evangelista. Você foi lá, lembra? E eu vou lembrar disso, e Jesus vai dizer para mim, você lembra que quando vocês chegaram na casa, estavam só os 2 filhos menores daquela mulher? Havia ali um menino de 9 anos cuidando de um menino de 3 anos. Você lembra disso? Muito pobres, muito simples. Você lembra? Você foi lá para preencher a ficha de batismo dela. Ela iria batizar no dia seguinte. Você lembra disso? E você ficou escandalizado. Lembra que você ficou escandalizado? Onde já se viu? A mulher vai batizar amanhã, Jesus. E ela não está guardando o sábado. Jesus,
ela vai batizar amanhã e ela ainda está trabalhando no sábado, porque já é noite de sexta-feira, o pôr do sol já deu. E ela ainda está trabalhando, Jesus. Você lembra que você me falou isto? Eu acho que não devemos batizar essa mulher, você pensou. Mas quando ela chegou, você está lembrado? Ela chegou chorando. E ela disse, pastor, para o seu amigo, irmão para você. Lembra que ela disse isso? Ela disse assim, hoje foi o último sábado que eu trabalhei. Eu pedi demissão do meu emprego. Ela era diarista, ela era faxineira, você lembra disso? E então, eu pedi demissão do meu emprego, porque eu quero servir a Deus. Eu quero guardar o sábado, e amanhã eu quero ser batizada. Você lembra disso? Mas ao mesmo tempo ela disse, nós não temos nada para comer aqui nessa casa. Você lembra disso? E então Deus vai me dizer, Jesus vai me dizer assim, é o que eu imagino. A melhor coisa que você fez não foi aquela ficha batismal. A melhor coisa que você fez não foi cumprir o seu dever como missionário. Mas a melhor coisa que você fez é que você saiu dali e foi buscar uma cesta básica para aquela família. Porque eles estavam passando fome. Além das coisas que você fez, burocráticas que você fez, que são importantes. O mais importante é que você amou. O mais importante é que você foi ovelha. O mais importante é que você demonstrou a graça, o amor e o perdão que Jesus colocou dentro do seu coração. Isso que importa. O que o rei vai dizer a você, irmão e irmã, naquele dia? De que lado você estará? Daqueles que não fizeram nada? Daqueles que a salvação não produziu nada neles? Porque a salvação sempre produz. Ou daqueles que Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Aqueles que amaram por causa da graça, aqueles que não fizeram isso por motivos políticos, que não fizeram isso por motivos de ostentação, que não fizeram isto por motivo de fama, que não fizeram isto para aparecer, mas fizeram isto porque antes eles foram perdoados, eles foram transformados pela graça maravilhosa de Jesus. Que Deus abençoe.